Olá, amigos, olá, amigas. Estamos aqui de volta com o Baião de Três. Logo após uma breve parada, por força das circunstâncias, já percebeu que quem está abrindo aqui o programa não é Jonatas. Jonatas Andrade teve alguns probleminhas que o impediram de tocar o barco do Baião, mas estamos aqui para continuar esse projeto, um projeto que foi muito bem aceito por quem assistiu, por você que nos suporta durante o dia de sábado e outros dias, em outros horários que você tem para acompanhar. A gente pode dizer que nós estamos numa nova fase do Baião de Três, no novo Baião de Três, com um novo formato do Baião de Três. Tem aqui seu amigo Luiz Costa, que está desde o início, mas tem um componente novo, uma componente nova, que daqui a pouco falo dessa componente nova. Então veja só, eu tenho aqui ao meu lado Francisco Filho, né? Mas honestamente eu não vou lhe tratar como Francisco Filho, né? O cara que vai me ajudar aqui a partir de então no Baião de Três pode ser de uma maneira formal, Francisco Filho, mas Francisco, se você quiser o tratar nas mensagens que mandar para a gente por Francisco Filho, fique à vontade. Eu vou pedir licença para o tratar, como sempre o fiz, por Juninho. É isso? É o normal, né? Isso. Todo mundo. Juninho é um cara que tem uma conversa muito fácil, fala de uma simplicidade que me chama muita atenção, principalmente quando se trata dos nossos assuntos, quando se trata de política, uns caras que tratam a política como poucos e está aqui para nos ajudar a tocar. Juninho, seja bem-vindo. Juninho, ele é líder comunitário e vai aqui junto comigo, com você que está em casa, mandando mensagem, propondo pautas, a gente continuar esse projeto que foi muito bem aceito. Então, não vou me alongar muito e vou deixar para Juninho se apresentar, dizer, né, quem ele é, o que fez aceitar esse nosso convite, né, para participar do Baião de Três. Enfim, Juninho, você fale aí para a galera quem é Francisco Filho ou quem é Juninho. Olá, meu amigo Costa. Olá, amigos ouvintes e telespectadores desse programa, que é show, viu? Eu antes não participava do programa, mas já assistia. E devido a alguns problemas que o nosso amigo Jonatas não pôde mais participar, problemas particulares, e inclusive coisas boas, né? Então, como ele dizia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não era isso, Costa, que ele dizia? Então, estamos aqui para contribuir com a comunicação da nossa cidade, né? Com pautas produtivas que façamos a partir de agora uma forma de levar a informação mais correta, mais coerente para todos que nos assistem. Não é isso, Costa? Exatamente. A proposta do Baião, ela continua com esse bate-papo informal, continua a gente trazendo aqui pautas nacionais, estaduais, municipais, a depender dos acontecimentos. A gente sabe que, ultimamente, as pautas municipais têm bombado, né, aí. Mas, enfim, antes da gente entrar mais nas pautas municipais, a gente precisa abordar e colocar que no último 1º de maio, né, ele foi celebrado o Dia Internacional do Trabalhador, né? Então, é um dia muito importante, é um dia de luta, é um dia onde os sindicatos, centrais sindicais, né, fazem todas as suas manifestações. Aqui em Mossoró, nós tivemos um ato muito interessante, Juninho. Há um tempo atrás, né, as centrais se reuniam e celebravam esse dia. Teve um hiato, um espaço sem que houvesse essa celebração do dia 1º de maio. Acredito eu que muito por uma postura muito rigorosa da gestão nacional, né, que bateu muito nos sindicatos, que tem aqui a minha crítica. Eu acho que deveria ser justamente o contrário. Na verdade, ficaram sem liberdade, né, os sindicatos, de fazer tudo. Até um movimento... Exatamente. Tanto ficaram sem liberdade que era quase que
um crime você dizer que Exatamente. participava de um Isso. sindicato. Exatamente. Então, no dia 30 de abril, numa terça-feira à tarde, se resolveu fazer no dia 30, porque dia 1º os sindicatos já iam fazer suas manifestações, suas celebrações, né, com suas respectivas categorias. Então, se resolveu que no final da tarde do dia 30, as várias centrais unificadas, tiveram muitas reuniões, a qual aqui eu quero, faço questão de parabenizar, que teve a coordenação de Matheus Aquino, que é do Sindicato dos Motoristas. Isso. E é coordenador da CUT, Central Única dos Faz um bom trabalho lá no sindicato. Faz, tanto no sindicato quanto na CUT. Isso. E assim, meu elogio vem pela organização do ato, pela humildade e a coerência dele chamar as outras centrais, né, para conversar, para organizar o ato. Ele não quis centralizar tudo na CUT, chamar todas as estrelas. Matheus, parabéns. Eu acho que esse é o momento dos sindicais se manterem unidos, das centrais sindicais também. Da mesma forma, Juninho, que cada sindicato tem a sua categoria, cada central tem os seus sindicatos, mas todos têm que levar a voz do trabalhador. Então foi um ato muito bonito, onde o trabalhador teve a voz, teve a vez. E aqui eu quero deixar algo assim que eu tenho insistido muito, né? O trabalhador, ele precisa entender que quem o representa são os sindicatos. Quem defende o trabalhador são os sindicatos, né? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de convencer ao trabalhador que é o seu sindicato que luta pelos seus direitos, que luta pelos seus ganhos, né? Eu nunca vi um direito do trabalhador ser conquistado sem uma luta de um sindicato, sem uma luta de uma classe, sem uma luta da base. E é importante deixar isso bem assim explícito, né? O sindicato não é a sua direção. A direção tem que ser o reflexo do que a base desse sindicato, tem que ser o reflexo do que a categoria que esse sindicato representa, para aí sim essa união de base e até porque quem faz o sindicato não é só a diretoria do sindicato, é um conjunto, né? Exatamente. A diretoria precisa exageradamente, né, de um montante de trabalhadores que ajude a diretoria a organizar, a orquestrar aquela luta, onde o sindicato ajuda de uma forma grande mesmo, né, os direitos, aos trabalhadores conseguirem os seus direitos. E hoje a gente ainda vê, ultimamente, até mesmo aqui no nosso município, algumas entidades sendo criadas como associações, que nem carta sindical tem. Isso. E hoje a gente tem também, né, que focar muito nos sindicatos que têm carta sindical. Citando aqui como exemplo o Sindicerp, que é um sindicato altamente organizado, que luta e defende o trabalhador com incidentes, não só o Sindicerp, mas como vários outros sindicatos aqui na nossa cidade. E falando sobre o ato, né, do dia 1º, foi estrambólico, foi altamente organizado, animado, né? Os trabalhadores sentiram, para mim, Costa, o governo Lula chegou agora, né? Tá com 2 anos de governo. 2 anos, né? 2 anos. 1 ano e pouco, né? 1 ano e pouco. E esse ano a gente vê a energia do trabalhador, do sindicato, tendo aquela liberdade, aquela vontade de ir pra rua para comemorar uma conquista. Que o Dia do Trabalhador é uma conquista, né? Exatamente. É uma luta estrambólica. Eu estava vendo dias atrás uma matériazinha, onde tinha uma frase de Lula dizendo que as máquinas já estão paradas. Quem tem voz agora somos nós, trabalhadores. Veja bem. Lula é espetacular nessa questão. Agora, Juninho, você abordou um ponto que a gente precisa tentar explicar. Juninho citou aqui que carta sindical, o que é isso?
Carta sindical é quando o sindicato ele tem a representação no Ministério do Trabalho. Então a gente não pode banalizar a representação, né? A gente não pode banalizar o sindicato. Ah, eu estou insatisfeito com a diretoria, eu não estou gostando daquela galera lá, vou fundar aqui um sindicato. Não, gente. É preciso ter seriedade, é preciso ter representatividade legal. Né? Juninho citou o caso da associação. E outra coisa, a gente precisa separar as funções. Qual é a função de um sindicato? Qual é a função de uma associação? Né? São funções diferentes. E outra coisa, com a reforma trabalhista, né, se tornou ainda mais complexa essa questão dessa luta que é sempre desigual entre trabalhador e patrão. Então é importante você, trabalhador, como eu falei, que é o sindicato que o representa, você saber qual é a legitimidade desse seu sindicato. Né? Então precisa toda uma questão legal para que as coisas sejam feitas tudo dentro, né, da lei. Não se pode, força, né, também. Isso, não pode ser. Além de toda essa questão da união, né, precisa, a gente não pode chegar aqui, vou citar aqui um exemplo. Da greve, né? Que a greve que é o momento que é mais citado e muita gente acha que o sindicato gosta de greve. Pelo contrário, o sindicato ele tenta a todo custo evitar a greve. Né? Então assim, para que uma greve seja decretada, não é assim, a diretoria se reúne e aí, como é, vamos decretar greve? Vamos. Amanhã a gente entra em greve. Não. Né? Você precisa fazer uma assembleia com a categoria, alguém lá dessa assembleia, dessa plenária, precisa sugerir essa greve, né? E como será essa greve, a partir de quando será essa greve, tem que ser votada na plenária, tem que ser, né, essa votação ela tem que ser ganha por maioria, né? E tem que ser comunicada com um prazo de 72 horas, para que a partir daí você possa iniciar essa greve. Tem um processo antes de chegar à greve. Né? Tem todo um processo legal. E angustiante, viu, o processo? No meio sindical, diz muito que se é difícil começar uma greve, mais difícil é terminar. Porque quando é que se termina uma greve? Exatamente. Qual é o momento que se termina uma greve? Porque quando você senta numa mesa de negociação, você leva essa pauta e você tem que ter consciência que você não vai conseguir 100% dessa pauta. Isso. Né? Então, assim, tem que saber que pautas serão, quais as reivindicações farão parte dessa pauta. Então, tudo isso exige, como eu falei inicialmente, do comentário de Juninho da Carta Sindical, precisa que o sindicato, seja ele de qual categoria for, esteja legalizado, tenha essa carta sindical, que é o registro no Ministério do Trabalho, né? Que tenha na sua diretoria pessoas experientes que saibam conduzir essa greve e, acima de tudo, né, aí não é uma questão legal, precisa a mobilização e a união e a luta da categoria. É isso aí. Vamos lá. Tem né? uma coisa, hoje o programa começa aí a todo gás, viu, Costa? Costa iniciou aí a fala dele, dizendo aí que a gente aqui nos bastidores, ele tava falando aí que tem uma coisa, aqui em Mossoró a gestão tem bomba por cima de bomba, e ele trouxe aí um monte aí pra gente discutir aqui no programa, viu, Costa? Bom, vamos lá, assim, vamos já, a gente passando nessa questão do 1º de maio, que foi, né, essa manifestação muito bonita de luta, vamos trazer aqui mais para nós, né? Mais na questão do município. Bem, a gente nesse recomeço do Baião de 3, a gente vai tentar um novo formato, um pouco mais enxuto, né, no tempo. Então, Juninho, vamos fazer o seguinte. A atual gestão municipal, onde tem à frente o prefeito Alisson Bezerra, ela, sem dúvida nenhuma, tem uma aprovação popular que está aí nas pesquisas. O atual prefeito, ele é candidato à reeleição, e nas pesquisas também se coloca como favorito, né? E as pesquisas mostram isso.
tem feito um trabalho de marketing muito bem feito, tem feito um trabalho midiático que merece elogios. Alisson, ele sabe vender a sua imagem, gente, pelo amor de Deus, estou falando sobre marketing, tá certo? Não vamos misturar as coisas. Ele sabe vender essa imagem de um bom gestor, de um gestor inovador, que trabalha muito pela cidade, ele consegue isso. E isso gera o fruto, né, dessa popularidade, dessa aprovação da sua gestão, desse seu favoritismo inegável para uma reeleição, embora que, apesar de tudo isso, tem pipocado, essa é a palavra, de escândalos nessa gestão. E a gente vai combinar o seguinte, nós vamos tratar, a gente não vai tratar de todos os escândalos que tem. Até porque nem tempo a gente tem. Pronto, viu? Era isso que eu ia dizer. Se a gente está com essa proposta de enxugar mais o tempo, eu já falo muito. Eu já percebo que Juninho aqui também fala muito. E viu, eu estava João? aqui me coçando já pra gente iniciar esse assunto Calma, calma que a gente tem tempo. Então vamos lá, gente. Vamos começar com o mais recente, que o que está mais aí no frescor, né? Nós temos um evento em Mossoró que ele foi iniciado lá na primeira gestão de Rosalba, que quando ela criou esse evento, ela foi muito criticada, que foi o Mossoró Cidade Junina. E esse evento tomou, assim, proporção que hoje, acho que nem um moçoroense imagina o mês de junho em Mossoró sem esse evento, né? O evento que tomou, assim, uma grandeza enorme, traz nomes nacionais para cá, movimenta a economia, proporciona pessoas que tenham o seu ganho, enfim. Eu acho que não tem pessoas em Mossoró que não seja favorável ao Cidade Junina. Há quem tenha algumas críticas a fazer, isso aí é outra história, mas o Cidade Junina hoje, independente da gestão, já faz parte do calendário. Só que esse Cidade Junina, ele trouxe, né, uma novidade aqui pra gente, que foi um áudio vazado, né, acho que essa semana ainda. E esse áudio ele foi atribuído a Tiago Bento. Eu estou dizendo que foi atribuído porque eu não sou perito da Polícia Federal, tem apenas foi o que rolou nas redes sociais, né? Em vários tá lá a da voz dele, ele tem todo o direito de dizer essa voz não é minha, e a partir daí se coloca, né, as investigações. O que se tem nesse áudio, gente, são assim, coisas gravíssimas. Gravíssimas, assim. Eu tenho percebido nas redes sociais, em alguns comentários, pessoas dizendo, não, isso é besteira, isso aí sempre tem, né? Isso em todo canto tem, sempre teve. Gente, a gente não pode banalizar o que foi colocado, né? No áudio tá lá, olha, 25 mil, 20 é seu e 5 é meu, né? Quando surgiu o áudio, que caiu aí como uma bomba, embora que a gente estranhe, né, que algo tão sério não tenha a repercussão do tamanho da gravidade do caso. Isso. Eu acho que algo dessa gravidade precisaria, por parte da imprensa, né, ser mais abordado, né? A gestão já deveria se posicionar de uma maneira mais contundente, mais forte. Agora, assim, a gestão ela fica numa posição muito confortável, porque a imprensa não faz esse papel de repercutir. Inclusive, em cima desse assunto, o prefeito foi abordado em uma entrevista em Natal, onde ele estava apresentando, inclusive o Mossoró Cidade Junina em Natal, foi abordado pela imprensa buscando informações sobre o caso Cadson. E a resposta do prefeito foi assunto encerrado. Ou seja, o prefeito está achando que, na mente dele, né, o problema é causado na gestão dele, mas ele também é quem dita se o caso está encerrado ou não, ou seja, passa até mesmo em cima, por cima do próprio Ministério Público. Mas assim, o negócio está tão pipocando que esse aí já seria o segundo. Vamos com calma, vamos ficar no primeiro, que é do Tiago Bento, a gente chega já lá em Cádiz, né?
Então, assim, nesse de Tiago Bento, o que a prefeitura fez? Exonerou lá o cara do carro que ele tinha na prefeitura. É para exonerar? Sim, é. É só para exonerar? Não. Não, o caso precisa ser investigado. E tem muitas questões a serem assim esclarecidas. Vamos lá. Com quem ele está falando? Né? Assim, É isso. sempre quando eu colocar Tiago Bento, gente, vamos colocar, se vocês coloquem supostamente, tá certo? Com quem, né, o Tiago Bento, o suposto cara de água, ele está falando, né? Como foi, né, essa gravação? Há quanto tempo ele faz? Olha, esse já vai ser o quarto, né? Isso. Cidade Junina Quarto organizado nessa gestão. E se eu não estou enganado, o Tiago Bento faz parte desde o primeiro ano, né? Ele foi nomeado já nos primeiros dias de governo do prefeito. Isso, então veja só. O cara que está sendo atribuído, né, esses áudios, ele está na gestão desde o primeiro Mossoró Cidade Junina. Há quanto tempo existe essa prática? Com quem existe essa prática? Porque eu fico imaginando aqui o seguinte: se nos valores de 20 mil a 25, né, ele dá 20 e fica com 5, e nesses valores que são maiores, 200 mil, 250, 80, também existe essa prática, né? Então, assim, é preciso que isso tudo seja esclarecido. Eu acho que não tem como a gente dizer Eu assim... vou ser até otimista, Costa. Espero que esse áudio tenha sido que você esqueceu aí de um ponto que é desde quando isso vem acontecendo. Então, será se... Vamos torcer que não seja desde do primeiro ano, né? Assim, a primeira coisa é preciso saber, assim, o áudio é dele, né? Se ele reconheceu, se ele não reconheceu, né? Se o áudio é dele, se não... Eu sei que, assim, que essa questão precisa ser investigada. Não pode, o prefeito não pode chegar, não, isso aí está resolvido, e achar que resolve com a canetada de exonerar. Isso não pode. Eu acho que as instituições precisam se mostrar, o Ministério Público precisa, né, se movimentar, assim, não dá para achar, não dá para banalizar esse ato. Hoje, já vendo alguns blogs aqui na cidade, acompanhando, né, a gente viu que o Ministério Público se posicionou que iniciou uma investigação sobre o caso. Ainda bem que temos um Ministério Público que não está se omitindo a esse tipo de ação, né? Isso. Então, pronto, ele precisa, né, iniciar essa investigação, e ele precisa, e nesse caso, assim, o Ministério Público precisa dar a resposta à população. E eu diria mais, a gestão, a Alisson, ele tinha a obrigação moral de também procurar essa resposta. Se ele diz assim, não, o caso está encerrado, apenas na palavra dele, mostra assim, uma falta de vontade que isso seja investigado. Claro, essa citação dele foi no caso de Cássio, que a gente vai já daqui a pouco. Na verdade, não é nem uma falta de vontade, já é afirmando que ele... Isso. Não, ele já está dizendo que diz que está encerrado. Ele não, e que não sabia, né? Mas chegamos já lá no caso de Cássio. Então, assim, a gente precisa, né, que assim, a população tenha resposta. E a população precisa também ficar indignada com esse tipo de caso. Não dá, gente, não dá, seja qual gestão for, né? Seja de esquerda, de direita, de centro, né? Enfim, não quero citar nomes aqui para não ficar personificado. Qualquer gestão que se revele, né, que se venha à tona um caso, a população precisa se indignar. A gente não pode achar que é assim mesmo, que todo político é assim, que toda gestão acontece isso. Não podemos, né? Se acontece, é para ser investigado. Se nessa investigação se chegar ao culpado, o culpado deve ser punido. É assim que eu penso, é assim que eu acho que deve ser.
Juninho, mais alguma coisa nesse caso desse áudio possível de Tiago Bento ou vamos É, já para esse de só para finalizar esse caso de argumento, o que me estranha também sempre eu venho à tona o caso Cadson, né? Então vamos já entrar porque nele. sempre foi um em cima do outro, né? Então aí também tem uma curiosidade, Costa. Por que o prefeito blindou tanto Cadson e deixou Tiago aí? Porque, tipo assim, caso Cadson teve um interesse gigante em abafar já esse assunto, né? E até mesmo o prefeito se pronunciar. Já o caso Bento, Tiago Bento, o áudio foi vazado num dia, já de madrugada, noite, final da noite. O prefeito já exonerou e silêncio total na prefeitura e blogs. É isso aí, né? Então é bem estranho, tipo, o tratamento de o cada. tratamento de um para o outro. É verdade, assim, a gente percebe isso, né? Embora seja algo assim que se percebe, né? Fica difícil a gente chegar e ser bem incisivo nisso. Juninho, ele tem muito essa, né? Como eu falei lá no início do programa, né? Uma das coisas que eu tenho admiração por Juninho é essa capacidade dele ter essa capacidade de observação, mas realmente foi muito nítido, né? O caso de Cadson, ele rendeu, né? Foi um caso também muito sério, né? Nós não estamos aqui para punir, crucificar, Vamos. mas assim, quem tem o poder de punir, puniu, que foi a Isso, justiça, isso, né? isso. Foi a lei. A gente tem aqui a obrigação de comentar as decisões. Eu sempre digo o seguinte, Juninho, a justiça brasileira, ela é muito criticada, né? A gente vê aí o STF, até, eu sei aqui no Baião em outros programas, que vamos dividir a questão da direita e da esquerda, né? A galera da direita, até a eleição de Bolsonaro, o STF era o pendão da moralidade, da justiça, né? Depois que Bolsonaro, né, assumiu, aí o STF não prestou mais. Então, veja só, eu tenho minhas críticas ao judiciário brasileiro, mas eu não posso, ao sabor, né, das decisões do STF, concordar ou não. Sabe? Eu acho que quem tem que julgar é a justiça. Tinha até algumas frases que era Supremo é o povo. Aí depois disso agora o Supremo não vale mais Agora nada, não vale. né? Fazem piada com Alexandre de Moraes, Isso. né? Então eu acho o seguinte, existem várias decisões, mesmo eu não sendo da área de direito, mas de forma leiga, como cidadão, eu vejo, olha, eu discordo disso aí. Mas eu preciso aceitar. Eu preciso confiar nas instituições do Brasil. Eu preciso confiar no STF, né? O STF, ele impediu que Lula fosse ministro de Dilma, né? Porque ele entendeu que seria uma manobra, né, para Lula não ser preso. Eu achei certa essa decisão? Não, eu achei que foi uma manobra, uma perseguição do STF a Lula. Não achei, embora que eu discorde, né? A galera não fica, eu não fiquei soltando piada. Então, assim, a gente precisa respeitar uma decisão judicial. No caso de Cadson, foi uma decisão judicial, né, tramitado, E julgado, né, não tinha mais o que recorrer. E o que se torna mais grave, Juninho, é a posição que Cadson tem na prefeitura. Né? Cadson ele não era um secretário qualquer. Né? Cadson ele rodou por várias secretarias. Era conhecido como secretário coringa do prefeito. Isso. E olha só, qual era a secretaria que ele estava agora para sair? Ele foi realocado para a Secretaria de Cultura, assinou os contratos e já saiu da secretaria dando o cargo já para outro assumir. Exatamente. Então veja só, no caso de Cadson, quando a gente vai assim puxar o fio da meada, primeiro tem a condenação.
em ele sendo condenado pela lei da ficha limpa, ele não poderia estar no cargo de secretário, né? Há até quem defenda que os contratos que ele assinou no Estado de Unina pode ser até considerado legal. Eu não vou entrar nessa questão porque eu não tenho base jurídica para defender, mas há quem defenda isso. Isso. Né? Já falando em secretário, a gente como no início do programa a gente falou que tá cheio de assunto. Então, falando em secretário, essa última semana que passou lá na Câmara Municipal de Mossoró, o que chamou a atenção, né, foi a postura de dois vereadores da base governista, né? O vereador Didi de Arnaud, onde fez denúncias graves, denúncias que o sindicato, eu vejo sempre o sindicato fazer esse tipo de denúncia, né, na imprensa, que é a questão do autoritarismo com os servidores, do remanejo de servidores, perseguição aos servidores. E o vereador Didi de Arnaud levou esse tema à Câmara, fazendo uma denúncia que nas secretarias da prefeitura existia muito isso em todos os setores. Ele deixou bem claro, em todos os setores, terceirizado, comissionado, efetivo, enfim, estava existindo esse tipo de atitude lá perante as secretarias. Como também o vereador Wisner Jugás falou que o secretário Rodrigo Lima, responsável pela a pasta de Secretaria de Infraestrutura, tinha um rei na barriga. Não atendia vereador. Ele disse bem claro: o secretário Rodrigo Lima parece que não gosta de atender telefone de vereadores. Ou seja, os vereadores da oposição, quando fala que não é recebido em uma secretaria, não estão mentindo. Se os próprios vereadores da base governista estão indo até a Câmara e falar isso, que o secretário fulano de tal tá com rei na barriga, não atende vereadores. Quem foi o vereador que disse isso? O Isnio Gás falou isso, né? E o vereador Didi falou referente à questão da perseguição aos servidores da prefeitura. Okay. Então tá bem desmantelado o negócio, viu, Costa? Eu só lamento aí, nessa fala de o Isnio do Gás, dele só ter percebido isso agora. Isso. Né? Isso. Né? Quantas vezes isso não foi dito lá na Câmara? Quantas vezes isso não foi dito em outros momentos, né? Eu tenho dito aqui várias vezes, né, que o Sindicerco, que trazendo aqui para o sindicato onde que eu milito mais, né, tem dificuldade de ser recebido pela gestão, né? Quantas vezes esse vereador se revoltou com isso? Quantas vezes esse vereador foi solidário com o Sindicerco? Quando chegar o ponto de um vereador ir para a Câmara dizer, então você imagina o que ele Mas ele só percebeu agora. Isso. Né? Quer dizer, perceber, ele já percebeu. Ele só se manifestou. Eu acho que esgotou agora, né? Não, eu acho que com ele está ocorrendo agora. Será? Ocorria até chegar o momento das portas. Inclusive, já vi matéria hoje em jornais, em blogs, que a esposa do atual secretário, que foi criticado na Câmara, foi exonerada hoje. Motivo? Não sei. Ela tinha um cargo de assessor especial nível 2 no gabinete, na Secretaria da Assistência Social, se não me engano, e ela foi exonerada hoje. Agora, motivo, não sei, mas bate muito as coisas. E a questão do nepotismo, né? Não entrava, né? Porque talvez por ele ser do primeiro escalão. Isso. Né? Isso. Então, não, né? E ela sem. Mas o que deixa antenado é referente. Teve essa crítica essa semana. Já nessa semana houve essa demissão, então fica, né? Isso. Então, assim, gente, a gente percebe que
os escândalos pipocam, né, nessa gestão, né? A gente citou aqui dois, né, e Juninho já vem e coloca outro, né? Então, assim, como essa nossa proposta de fazer um programa mais enxuto, a gente vai tentar o máximo possível. Eu fico imaginando o seguinte aqui, um programa como eu, Caio juntas com esses temas, a gente levava 1h30. Ave Maria! Mas assim, gente, essa é a proposta. E eu quero aqui, antes de finalizar, dizer até uma outra, né, uma denúncia que eu também achei muito grave. Foi na ocasião, isso já está com um tempinho, que teve a audiência pública para discutir a situação do Nogueirão na Câmara Municipal, audiência que foi organizada por Isaac da Casca, a quem aqui eu parabenizo. Nessa audiência, né, Alex ele tem aqui um projeto social muito interessante, que é do Israel, né? Um cara ali do Alto Mel, qual eu tenho um carinho. Ele fez uma denúncia muito séria, que ele disse lá na Câmara, em alto e bom som, que a municipalização do Nogueirão foi feita de forma ilegal. Ele citou que a LDM tem, se não me engano, 12 associados à LDM, que é Liga Desportiva Moçoroense, até então quem geria lá o estádio, né? Isso, apenas 2 associados participaram, né, dessa municipalização. Citou também a questão das escrituras, da escritura do Nogueirão. Então, assim, foi uma denúncia séria. O Nogueirão aí está... Primeiro, o Nogueirão está totalmente abandonado por essa gestão. Estão se tentando a questão da permuta. É preciso que isso seja esclarecido para que não tenha problemas futuros, mas só para citar e não entrar muito em detalhes, senão a gente leva mais tempo. Também, saindo do tema, né, que a gente vem falando, Costa, quero me solidarizar com a questão lá no Rio Grande do Sul, né? Você tem visto aí os últimos dias esse desastre que está acontecendo lá, com várias famílias, já morreram várias pessoas, e que isso venha a terminar, né? Venham ter uma solução mais rápido possível para que tragédias maiores não venham a acontecer, sabendo que coisas da natureza, né? Mas a gente lamenta muito pelo que vem acontecendo e torce muito para que aquelas famílias saiam o mais rápido possível daquele momento trágico. Isso. É um caso muito grave, né, que a gente realmente lamenta e deixa aqui a nossa solidariedade. Bem, Juninho, eu acho que era isso, né? A gente agradece você que ficou aqui nos acompanhando, né? Então, assim, vamos tocar aqui o Baião, essa proposta de tentar fazer, né, esse bate-papo informal. Você mande aí nos comentários o que achou, sugestão de pautas para o próximo programa. E é isso. Um abraço a todos e Juninho, vamos lá. Também quero agradecer pelo momento a todos que estão assistindo esse programa e dizer que é um programa com formato bem mais moderno e que durante os dias que vem aí pela frente a gente vem melhorando cada vez mais. Agradecemos a presença de todos que estão assistindo e do nosso amigo Costa. Agradeço também pelo convite e muito obrigado a todos. Então valeu, um abraço e até o próximo programa.